Vasco da Gama encaminhando o reforço que vem do Chile. Para completar, centroavante argentino que já foi especulado em vários clubes brasileiros está de saída, livre no mercado, depois de não renovar seu contrato com o São Lourenço. Será que ele caberia no seu time? Últimas de mercado, bastidores e finanças. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui. Sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Agora sim, bora começar o vídeo com aquele tradicional giro de notícias para contar que o Vasco fechou a contratação de Johan Rojas. O negócio foi fechado nas seguintes condições: empréstimo junto ao Monterrey com opção de compra baseada em metas no valor de 3,5 milhões de dólares ou 18,5 milhões de reais. Já Saldívia, zagueiro uruguaio que pertence ao Colo-Colo, interessa ao Vasco, tem forçado a barra para se tornar reforço cruzmaltino, mas Colo-Colo não quer emprestá-lo e sim negociá-lo em definitivo. Vasco e Colo-Colo tentam chegar a um acordo. Quero falar agora sobre o Vasco encaminhando o reforço que vem do Chile. Nas últimas horas, o Cruz Maltino e o Colo-Colo se acertaram para a transferência em definitivo de Alan Saldívia, zagueiro uruguaio titular absoluto da equipe chilena. Operação de 1,5 milhão de dólares por 50% dos direitos econômicos. A gente está falando de mais ou menos 8 milhões e 100 mil reais. O uruguaio deve ter sua transferência confirmada até quarta-feira, quando embarca para o Rio de Janeiro para a realização de exames médicos e assinatura do contrato em definitivo. O Colo-Colo está tão decidido a fazer o negócio que inclusive já encontrou um substituto, Oscar Salomão, que joga no Boca Juniors e deve ser contratado por empréstimo. Hora de informação exclusiva: o centroavante argentino Andrés Vomberger, que já foi especulado em vários clubes brasileiros, acaba de deixar o São Lourenço. O vínculo dele se encerrou em 31 de dezembro, existiam tratativas para a prorrogação do contrato e o Andrés decidiu sair do clube e está livre para fechar com o próximo clube. Já há conversas entre o representante dele no Brasil, o Alexandre Faria, e times daqui. Posso assegurar que o Internacional, o Mirassol e o Vitória estão entre os interessados, embora outros possam recorrer a esse atleta. Centroavante de 1,87 m de altura, bom finalizador, é o típico camisa 9. Na temporada passada pelo São Lourenço, 29 jogos, 9 gols e 1 assistência. Uma curiosidade sobre esse atleta: ele se naturalizou esloveno, apesar de ter nascido na Argentina, e chegou a disputar partidas oficiais pela seleção do país europeu. Só para completar sobre o Vomberger, antes de chegar ao São Lourenço, jogou por equipes dos Emirados Árabes do México, além da Eslovênia. Piton do Vasco no Besiktas, Douglas Luiz no Vasco. Essa especulação sobre Piton no Besiktas surgiu recentemente, né? Até estava pesquisando hoje e vi que tinham especulado essa questão, quer ver, ó, Besiktas Piton. Nem falei em vídeo, até porque o Piton está se recuperando de contusão. Dirigentes do Besiktas da Turquia entraram em contato com Souza, ex-volante do Vasco, para buscar informações sobre Lucas Piton. O ex-volante, cria do Cruz Maltino e que chegou a ser companheiro do Piton, jogou por várias temporadas no futebol turco e tem bom relacionamento com o Besiktas. Ele defendeu o time entre 2020 e 2023. Vale mencionar que Souza não está trabalhando como empresário nesse interesse do Besiktas em Piton. O ex-volante apenas foi consultado e passou informações e referências do atleta aos dirigentes da equipe. No Vasco, a informação é que estão cientes do interesse do Besiktas, mas ainda sem proposta oficial. O representante oficial do jogador também garante que até o momento não teve oferta. Essas informações do Vene Casagrande, beleza? Sobre Douglas Luiz no Vasco, é assim, o Vasco tem aos pouquinhos mudado de tamanho, né? Um clube que tem sido muito mais responsável, tem pago suas contas em dia, embora com dificuldade, pegou dinheiro emprestado, esses 80 milhões de reais pegos com a Crefisa acabam agora no mês de janeiro, já há necessidade de um novo, né, empréstimo. Então assim, pessoal, vocês precisam entender que nomes como o do Douglas Luiz estão completamente fora da realidade. O Douglas Luiz hoje defende o Nottingham Forest, pertence à Juventus e está avaliado em 30 milhões de euros. Não é esse o tipo de jogador que o Vasco vai tentar contratar. O Saldívia, zagueiro uruguaio que pertence ao Colo-Colo, esse está nos planos. Embora o Colo-Colo relute com a ideia de emprestá-lo, a ideia é vendê-lo. Já o Johan Rojas, esse está praticamente contratado e aguardado nessa semana para assinar o contrato. Alan Saldívia, alguma informação é sobre o volante do Vasco que está buscando? Quem é para substituir a venda do filho do Lamarck? Alguma novidade? Deixe like para fortalecer. Vamos lá, João. Sobre o Saldívia quer jogar no Vasco.
está trabalhando muito fortemente para ajudar o Vasco nessa empreitada. Não é uma operação fácil, porque o Vasco pretendia contratá-lo por empréstimo, ou com opção ou com obrigação de compra. E o Colo-Colo tem batido na tecla de que só quer fazer negócio se for em definitivo. Acho que ainda vai acabar virando, mas não deve ser na velocidade que a gente imaginava, tá bom? Não esqueçam de deixar o like para fortalecer a nossa live, é super importante. Boa noite, Nicola. Algum detalhe sobre a venda da SAF do Vasco e o início da reforma de São Januário? Fabrício, vamos lembrar que nessa época de virada do ano, é praticamente inviável imaginar qualquer avanço nessa história. O que a gente sabe é que o Marcos Lamáquia, filho do Zé Roberto Lamáquia, marido da Leila Pereira, ele tem interesse real em comprar o Vasco, a SAF do Vasco, e pretende assinar nos próximos dias aquele memorando de entendimentos, que vai permitir a ele receber toda a documentação relacionada ao momento financeiro do Vasco. Uma espécie de raio-x, um esqueleto do Vasco, para que ele e seus advogados possam estudar a viabilidade do negócio, tá bom? Já Brenner e Aboubacar estão sendo especulados no Vasco. A negociação em relação ao Brenner é um pouco mais antiga. O jogador foi sugerido ao Cruz Maltino, ele tem o mesmo empresário de Fernando Diniz, ambos são representados por Juliano Bertolucci. A verdade é que o Brenner não conseguiu vingar no FC Cincinnati e está fora dos planos da Udinese. Até por isso, o time italiano sugeriu que o atleta atue em alguns clubes brasileiros. Aquele que demonstrou maior interesse foi o Vasco. As tratativas deram uma bela avançada e a ideia Cruz Maltina é fechar com o jogador por empréstimo de 6 meses ou 1 ano. Isso ainda está sendo debatido entre as partes. Só para completar, registrar também que nesse sábado surgiu a informação de que Aboubacar foi oferecido ao Cruz Maltino. Nem Fernando Diniz, nem Felipe, muito menos o presidente Pedrinho, tem uma posição firmada sobre o camaronês de 33 anos de idade que foi jogar no Azerbaijão, num time de metade da tabela, temporada atual de 13 jogos e 3 gols marcados. Você prefere Aboubacar ou Brenner para jogar no Vasco? Já usa espaço para comentário e registra a sua opinião, beleza? Minha família, então é isso. Ficamos aí com o nosso giro de notícias super importantes e exclusivas do Vasco da Gama. Para você acompanhar tudo e não perder nada, peço humildemente para você deixar o like nesse vídeo, se inscreva no canal e ative o sino das notificações para você sempre ficar atualizado nas últimas notícias do Clube de Regatas Vasco da Gama, o maior clube do Brasil. Combinado? A gente encerra a edição por aqui. Um grande abraço para você. Até o próximo vídeo. Fui.